Olá, povo de Deus, estamos começando mais um dia, mais um estudo, nesse domingo pela manhã, todo mundo de jejum aí, ou pelo menos essa é a proposta para todos nós, estarmos clamando, buscando a direção do Senhor. Estou aguardando você chegar aí, enquanto isso eu quero orar, eu quero declarar o agir de Deus, vamos clamar a Deus, essa é a proposta para nós, para a nossa nação, é a proposta para cada um de nós, é o desejo do nosso coração. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos a Ti, te agradecemos, ó Deus querido, por mais um dia de vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos à Tua presença, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu agir, pelo Teu querer, clamamos pela nossa nação, clamamos, ó Deus querido, em especial por tudo que a gente está imaginando que está acontecendo dentro da nossa nação, uma batalha política também, e nós declaramos o Teu agir, declaramos o Teu mover para todos aqueles, Senhor, que estão em jejum, que estão no propósito para esse domingo, Deus, que a Tua graça seja sobre cada um, que a Tua mão seja sobre cada um, que o Senhor esteja fortalecendo cada um dos Teus filhos. Nós declaramos a Tua misericórdia, clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua graça e bondade. Em nome de Jesus, abra nossa mente, traz o entendimento da Tua palavra, do Teu propósito, segundo o Teu querer, que a Tua palavra venha nos instruir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo aí Bárbara, Rose, Reina, pessoal fiel aí, a escola dominical. A paz do Senhor para vocês, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês, que Deus realmente esteja agindo de forma sobrenatural a vida de cada um de nós. Não é verdade? Esse é o desejo do nosso coração, essa é a intenção do nosso coração. Estamos aí todo mundo sentindo falta do culto da igreja, querendo voltar às atividades normais, mas enquanto isso não nos é possível, vamos pelejando por aqui mesmo e vamos trazer essa orientação da palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a supremacia ou a superioridade de Cristo. E é interessante olhar essa situação, isso é muito importante para cada um de nós entender essa superioridade de Cristo. Eu queria falar com você a respeito de algumas questões e alguns posicionamentos que a gente vai vendo ao longo do tempo, as pessoas vão tomando, e principalmente o povo cristão, não é verdade? Tentando ajudar Cristo, defender Cristo, militar uma peleja que na verdade não compete para nós. Eu quero falar para você que muito provavelmente depois de tudo isso que nós estamos passando, a gente não consegue mais ser o mesmo, não é? Há um entendimento dentro de todo esse processo que estamos vivendo e que traz para a gente uma necessidade grande de mudança. Porque, exemplo, a igreja vem fazendo o seu papel, vem desempenhando o seu papel, mas na bem da verdade existem muitas pessoas a título da igreja que brincam com Deus, que não têm um entendimento, muitas pessoas que num momento como esse vão trabalhando aí um processo oposto à realidade do que Deus vem tramitando para nós. Estou vendo lá, Reina, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, a paz do Senhor, minha irmã. Prazer poder estar com você, estar com a família aí, trazendo a palavra de Deus. O legal disso é a gente olhar o projeto de Deus para nós. Eu sempre estou falando, e agora eu acho que é tempo até de repetir algumas palavras, porque a gente vai pregando, ensinando, e parece que a mente de algumas pessoas a coisa não entra, não bate, não consegue comportar essa situação. Então o que acontece? É muito crente achando que Deus é vingativo, não é? Pegando passagens do Antigo Testamento para poder aplicar nos dias de hoje, passagens que não são aplicáveis para os dias de hoje, tá? Porque lá atrás Deus trabalhou de uma forma, no Antigo Testamento Deus trabalhou de uma forma, Deus ministrou uma forma, Deus agia com o povo de uma maneira completamente diferente do que acontece hoje. A gente precisa entender que o Antigo Testamento trabalhava em cima da lei, olho por olho, dente por dente. Agora a gente lida no contexto da graça. E no que se tange à graça, há uma diferença dentro disso. Jesus já morreu por nós,
não é verdade? Morreu por toda a humanidade. A Bíblia vai declarar que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim na morte do justo. Então não há prazer no coração de Deus, e a gente vai falando, eu falei semana passada, a gente fala nas lives lá na igreja, no culto, e ainda vai vendo pessoas, por exemplo, muitos cristãos que na verdade, além de uma concepção errada, tem uma postura errada num período de quarentena, que na verdade ainda é pouco tempo previsto pelo que se está pensando aí, que pode acontecer, estamos vivendo ainda um período pequeno, mas eu queria que você compreendesse esse detalhe. Sabe por quê? A gente avaliar o cuidado e o zelo de Deus para com a nossa vida. Não é cabível a um crente, por exemplo, que irmã Marilda chegou aí agora, está assistindo, Deus abençoe você, meu pai também está lá, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa, não é cabível para nós como cristãos, num período de quarentena, num período de reclusão, dentro de casa, aonde a gente prega que é o lugar de maior segurança, aonde a gente prega que o nosso ministério tem que começar, aonde nós pregamos que tudo se desenvolve daqui, onde nós pregamos e anunciamos, que nós revelamos o que se expressa verdadeiramente quem nós somos em Cristo. O meu principal campo de ministério, meu principal objetivo, campo missionário, a palavra que eu estava tentando usar, é dentro da minha casa. Aí agora a gente vai vendo cristãos porque estão reclusos dentro de casa, não pode ser para trabalhar, por exemplo, angustiado, estressado, desesperado. Não dá para compreender essa realidade, sendo que a palavra ela vem trazendo para nós orientação durante todo o tempo. E se você parar para pensar, Deus está trabalhando e preparando a igreja para passar por esse momento. Se formos olhar, por exemplo, os temas que estamos trabalhando ao longo do tempo na igreja, falando sobre tempo de vitória, falando sobre perfeito amor, falando sobre o mover do Espírito, não é verdade? Então são momentos extraordinários da parte de Deus para a nossa vida, que tende a nos preparar para enfrentar o momento de dificuldade. Então, exemplo, você tem Bíblia, você tem os louvores, nós temos a oração, armas das quais o Senhor tem gerado para nós e que vai trazendo esse entendimento, não é? Estou vendo ali também a irmã Maria Helena, que Deus abençoe a sua vida, a família como um todo, que a mão do Senhor seja sobre a sua casa, não é? Então, quando a gente fala e ministra e entende a realidade do que é fé, do que é confiança em Deus, é sobre esse aspecto que a gente tem que trabalhar, é sobre essa situação que a gente tem que militar, porque, por exemplo, agora é a hora de exercermos a nossa fé, e a nossa fé precisa nos levar a um reconhecimento tanto da palavra sobre quanto quem é Cristo, sobre o que Ele produz na nossa vida, e entender que nós somos alimentados, estamos alimentados sim. Quantas palavras, meu irmão, minha irmã, têm sido ministradas nas igrejas ao longo do ano 2019, início agora, falando sobre Apocalipse, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre uma série de situações. Ainda estamos na leitura do livro de Apocalipse, e isso, na verdade, parece que vai retratando uma ausência de interesse por parte das pessoas, não é, que vão à igreja, em assimilar a palavra, em se alimentar da palavra. O apóstolo Paulo chega a falar a respeito e faz um trocadilho em relação ao tempo de criança, sobre receber uma alimentação mais leve, mais balanceada, e depois, quando se alcança a idade adulta, você ter a condição de uma palavra mais sólida, mais firme, mais pesada. E isso tem acontecido ao longo da nossa história cristã. Então nós temos que estar preparados para vencer essa adversidade, e que as pessoas não compreendam, não vejam em nós fragilidades que não deveriam ser vistas, não é? Eu estava ontem, parece, conversando com meu filho, falando com ele a respeito disso. Eu tenho medo sim, tá? E se for falar de tudo o que está acontecendo, eu não sei como é que o pessoal está falando aí, mas eu sou fator de risco, não é? E eu enfrento meu medo todos os dias, porque quando eu saio para fazer uma visita, quando alguém pede, quando eu saio para fazer uma live na igreja, estou passando para lá e para cá e estou ouvindo, e na verdade acaba que eu não parei em nenhum momento. Eu não quero morrer, eu não quero pegar coronavírus, eu não vou tomar um copo de coronavírus, se fosse possível, só para provar minha fé, de forma alguma. E eu tenho medo, não quero parar no hospital. O nosso sistema de saúde
tem uma dificuldade. Eu não quero parar no hospital, eu não quero ter dificuldade nesse sentido, mas eu creio em Deus e eu tenho confiança e plena confiança. Não é qualquer confiança, eu tenho uma plena confiança de que o Senhor me guarda, de que o Senhor há de nos guardar. Eu falei dias atrás, nós somos um país que é considerado um país cristão. Isso tem que fazer alguma diferença. E na verdade, se você parar para pensar, quem está num momento como esse mais pressionado não é o mundo, é a igreja. A igreja precisa se posicionar, porque nós é que pregamos de fé, nós é que falamos que Deus cura, nós é que falamos que Deus opera milagre. Então, em tese, essa permissão de Deus, ela diz respeito a cada um de nós como cristão. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que declarar o agir de Deus e guerrear para que a vitória seja alcançada em o nome do Senhor Jesus. Amém? Estou vendo lá também a irmã Ivamar, acabou de chegar, está nos assistindo também. É uma bênção de Deus, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Não é verdade? Irmã Reina está comentando aqui: eis-me aqui, Senhor, para cumprir sua vontade e querer. Que essa seja a verdade para a igreja como um todo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a supremacia ou a superioridade de Cristo, porque também a gente vai olhar um detalhe, a mentalidade dos crentes, de alguns, tá? É interessante, parece que Jesus é um fraco, parece que Jesus é um incapaz, parece que Jesus não é nada. A gente esquece que ele é Deus, sempre foi. Ele apenas se esvaziou da sua glória, veio para a terra, viveu aqui 33 anos. O objetivo dele não era assumir governo politicamente falando, o objetivo dele não era vencer os inimigos, o objetivo dele não era superar os inimigos, como eu já falei alguns momentos atrás. O objetivo de Cristo aqui na terra, na verdade, foi de se humilhar, não é? Foi de morrer por nós. Então por isso ele não travou uma batalha, ele não pelejou, ele não manifestou o seu poder diante dos seus inimigos, mas ele não é fraco. Jesus nunca foi fraco, Jesus nunca foi debilitado. Jesus escolheu viver e interagir na condição que estava. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa supremacia ou superioridade de Cristo. Eu vou sempre trocar essa palavra aí, não adianta, tá? Mas vamos nós trabalhar um pouquinho sobre esse aspecto. E eu queria trabalhar com você João 3,16, é o texto áureo, né, de todo cristão, de toda a palavra que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, se a gente olhar essa realidade, estou olhando o relógio aqui, tentando me policiar para tentar fazer a live um pouquinho mais curta, para a gente não enfadar tanto os irmãos. Tá? Juliana Fernandes, Deus te abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida também. Então, o que eu queria que você compreendesse? Jesus, ele não foi criado, ele sempre existiu, porque ele é a segunda pessoa da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que tudo que foi feito por ele e para ele, não é verdade? Então, olhando essa condição, eu vou avaliar um aspecto. Jesus, como Filho de Deus, ele foi entregue por Deus, mas ele foi criado maior do que os anjos. Então, o Filho, ele é maior do que os anjos. Os anjos, por exemplo, criatura de Deus, tá? Foram criados a partir de um determinado momento para o desempenhar da obra do Senhor, para o desenvolver disso. Jesus não, ele é o Filho. A diferença nesse aspecto: Deus entrega o Filho na cruz, é diferente. Deus assumiu uma posição e Jesus aceitou essa posição de ser entregue na cruz do Calvário. Então, ou seja, Jesus não foi feito menor do que os anjos, nós sim. E há um fator dentro disso que eu queria que você compreendesse: Jesus não foi feito, melhor dizendo, ele é Deus, ele sempre foi Deus. Ele se esvaziou da sua glória e durante esse período de 33 anos aqui na terra, ele abriu mão de todo esse processo para viver um ministério, para cumprir um ministério, tá bem? Para cumprir esse ministério, para desenvolver isso. Então, dentro desse processo, ele
se fez homem para sentir as nossas dores, para passar as nossas privações, para viver o que nós vivemos, para viver as tentações ou ser pressionado pelas tentações que nós somos e venceu todas elas como homem. Tá? Gileade também acaba de chegar, Deus abençoe, que a mão do Senhor seja sobre você também. Vamos nós. Então, foi uma escolha dele. Ele escolheu viver e passar essas privações. Aí eu queria já embasar, e eu vou ler bastante aqui, Hebreus 1:1, que diz: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas esses últimos tempos, ele nos falou por meio do Filho. Então, ou seja, Deus vem trabalhando em relação à humanidade de uma maneira perene, permanente, desde quando a criou. Deus fala através dos profetas, e os profetas representavam os pensamentos de Deus, trabalhavam os pensamentos de Deus, retratando as pessoas, e é interessante olhar que as pessoas dão uma importância e um peso a esse ministério, a essa condição, aos profetas de um modo claro, e isso é bom, não estou dizendo que é ruim, tá bom? Eu queria que você frisasse uma coisa, que tudo que eu for falando traz o equilíbrio, não seja extremista, porque se a gente for ser extremista, então a gente vai acabar adulterando o que está sendo falado e tomar uma posição contrária, muitas das vezes, que não é favorável para nós, tá bom? Então vamos lá. Então, ou seja, Deus falando através dos profetas, e os profetas tinham o seu peso, mas a maioria dos profetas foram levantados, na maioria das vezes, quando a nação de Israel estava desencaminhada, estava distante, tomando um caminho da idolatria, da murmuração, do cativeiro. Então se levantavam os profetas, era uma questão imediata em relação ao povo, era uma questão de socorro em relação ao povo, de trazer o povo, de corrigir a rota do povo. E Deus falou através dos profetas durante a maior parte do tempo do Antigo Testamento. Deus vem falando através dos profetas, vem ministrando a nação. Nos dias de hoje, há pessoas que são usadas com dons, não é verdade? E que através desses dons a gente vai encaminhando e entendendo que essas pessoas, e tratando eles como profetas da parte de Deus, nenhum problema quanto a isso, pelo menos segundo o meu entendimento, mas nós vamos vendo que eles vão revelando, mostrando, declarando. Só que Deus, ele hoje fala através do Filho. O que Deus quer falar? Ele quer falar sobre amor, e por isso ele entrega Jesus Cristo à cruz do Calvário, para que ele possa falar uma linguagem completamente diferente da realidade do que os profetas passavam, porque a maioria dos profetas lidavam no período da lei, não é? E agora nós estamos lidando no período da graça, do favor imerecido, do amor, do cuidado. E para mostrar esse amor, tá? Esse favor imerecido, Jesus se faz homem, por escolha, volto a dizer. E aí ele começa a viver e interagir entre nós, se humilhando, porque ele veio para servir-nos, ele veio para nos servir, ele veio para morrer por nós. Então essa é a questão. Então a fala é diferente, a fala que a igreja precisa assimilar, a ideia que a igreja precisa assimilar também é diferente. Então desculpa você que é cristão, você que crê na palavra, você que na verdade está tentando defender Deus, tentando defender Jesus Cristo. Eles não precisam de defesa, eles não precisam da sua defesa, eles precisam que você e eu preguemos o amor de Deus. Essa é a realidade. Talvez você pode estar achando que eu estou repetindo essa fala, e estou repetindo, porque a gente vai vendo pessoas ao longo do tempo mantendo um posicionamento que não é adequado mediante aquilo que a Bíblia transmite para nós. A paz do Senhor, irmão Henrique, que Deus seja sobre você. A irmã Euselina também, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos junto caminhar na palavra. Então, vamos dar continuidade à leitura aqui. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Então, olha só, esse Jesus, ele não deixou de ser Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Há uma diferença, ele não perdeu o poder, ele abriu mão do poder, e na verdade ele abriu mão da sua glória. Se você parar para pensar, aqui na terra, milagres e milagres Jesus operou. Ele agiu dentro do campo do sobrenatural, mesmo como homem, dentro de si, em si, inerente nele, estava o sustentador de todas as coisas, para quem todas as coisas foram criadas. Então Jesus não precisa da nossa defesa, e não é o momento de defendermos Jesus, é o momento de pregarmos a verdade. Maíra está colocando ali, verdade, é momento de pregarmos a verdade nua e crua, que é a palavra de Deus. Porque se eu gasto meu tempo defendendo um Deus,
eu estou, na verdade, revelando um posicionamento contrário do que ele é. Porque se ele precisa de defesa, ele é fraco. E quem é forte sou eu. E essa não é a característica de Deus, é o oposto. Não é? Então eu preciso entender esse processo. É ele quem me defende. É ele que prepara para a peleja. Ele é que está, através dos seus anjos, através da sua autoridade, adornando e preparando a igreja para a batalha. Não para defender Cristo, mas para enfrentar o diabo, para enfrentar os opositores. Amém? Se você está entendendo, comenta aí, dá um joinha, curte esse negócio para a coisa ficar boa, em nome de Jesus. Mas vamos lá, versículo 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Então, ou seja, eu preciso entender, Jesus é Deus. Sempre foi, nunca deixou de ser. Eu preciso trabalhar esse aspecto e entender essa realidade. Ele brilha com esse brilho e ele sempre brilhou. Só que Deus em Jesus resolveu mostrar uma outra vertente dele próprio. Ele resolveu mostrar uma outra situação. E a gente, ao longo do tempo, vai interpretando um Jesus fraco, que nunca foi. Ele foi rei dos judeus. Ele é o nosso rei. O seu reino está sendo estabelecido na terra. E um rei, quem ocupa o trono, o rei que ocupa o trono, ele não é fraco, ele é forte, ele é poderoso, ele é soberano, tá? E todo poder é distribuído. Então eu preciso entender essa situação de uma maneira clara. Amém? Tá? Vamos nós. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Olha as características de Jesus, criado acima dos anjos, acima de todas as coisas. Tá? Irmã Rosemary também acabou de chegar ali, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, Pai do Senhor Jesus. Então vamos nós. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Olha quem é o Jesus que você serve, meu irmão, minha irmã. Olha só, tudo está sendo sustentado pela poderosa mão dele. Todo o universo. Nós nada conhecemos em relação ao universo, não somos estudiosos disso, mas olha só o poder de Deus com uma palavra, com haja. Assim como ele disse haja luz, haja isso, e ele foi reformulando, desenvolvendo a terra de um modo geral, organizando, equiparando tudo isso. Ele vem sustentando todas as coisas. E é extraordinário olhar esse detalhe, sabe por quê? Porque é uma palavra, e a palavra, quando ela é pronunciada, quando vem de Cristo, quando vem de Deus, ela já é uma determinação. Todas as coisas precisam andar no curso dessa determinação. Então entenda uma coisa, se Deus tem pronunciado algo sobre a sua vida, isso é real, é claro e vai permanecer do jeito que ele pronunciou, do jeito que ele determinou. Entende? A única forma disso não acontecer do jeito que ele determinou é se você fugir, se você sair da realidade. Aí automaticamente as coisas vão distorcer. Mas o que ele determina mediante a sua, minha, nossa fidelidade vai acontecer. E a Bíblia diz, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Então creia nisso. Creia nisso. Bárbara acaba de chegar aqui, Bárbara Cristina, que Deus seja sobre a sua vida. Acaba de chegar, não, ela está só comentando. Deus nos dê sabedoria para entender a sua palavra. Isso é extraordinário. Se eu aplicar, e a Bíblia diz que Deus dá sabedoria, quem pede, Ele dá. Então, se você quer sabedoria, peça, clame, e o Senhor vai te dar, e você vai começar a agir de uma maneira mais clara, porque as respostas virão para a sua vida, e as respostas estão em Jesus Cristo. E a superioridade dele sobre a nossa vida, tá? Ele, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então avalie só aonde Jesus está. Ele está no céu. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos profetas, ele é superior aos pais, superior aos sacerdotes. A superioridade de Cristo, ela é absoluta, tá? E a superioridade de Cristo vai além do contexto político, a superioridade de Cristo vai além do nosso governo, porque Ele é Deus, irmão. Entenda isso. E eu queria que você compreendesse essa verdade. Desculpa, talvez parecer que eu estou irritado, mas não estou, tá bom? É só a minha maneira veemente de ver a coisa fluindo para o seu coração. Exemplo, a gente vai vendo crente que não consegue entender essa superioridade de Cristo, a superioridade de Cristo como Deus, tá? E eu queria que você compreendesse isso. Deus é poderoso, amém.
Só que, exemplo, eu preciso entender que o homem não consegue mover o plano e o projeto de Deus. O governo não consegue mover o plano e o projeto de Deus. Ninguém consegue mover o plano e o projeto de Deus. Ninguém tem essa capacidade. O que Deus determinou é o que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Tá? A gente vai olhando alguns detalhes e dentro desse processo é muito extraordinário olhar. Nós temos um presidente, nós temos um Senado, nós temos uma Câmara, não é? A nível de cidades, nós temos governantes, governadores, nós temos prefeitos, nós temos vereadores. Tudo bem, está tudo aí e o curso vai seguindo o que eles estão determinando. E a gente precisa orar por eles e declarar o agir de Deus sobre a vida deles. Agora, o limite de ação deles, seja positiva ou negativa, vai até onde Deus determinar. Tá? Vai só até onde Deus determinar. Então, eles têm uma certa liberdade para agir dentro daquilo que Deus está determinando. A hora que Deus disser chega, chega. A hora que Deus disser retroceda, tem que retroceder. Se Deus disser avance, tem que avançar. Então, nós precisamos entender esse detalhe. O homem não consegue interferir no poder de Deus, na autoridade que está sobre o nosso Deus. Amém? Se você compreende isso, maravilha. Vai curtindo aí, vai comentando, que aí eu vou saber do seu entendimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Comenta aí. Estou entendendo, benção, maravilha. E aí a gente vai dando seguimento nisso aqui. Tá bom? Deus é o Todo-Poderoso. Jesus está à destra dele. Quando ele diz todo poder me foi dado no céu e na terra. Meu pai colocou a referência ali, Mateus 28:18. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Maravilha. Então eu preciso compreender esse detalhe aqui. Tá bem? Porque de lá ele governa todas as coisas. De lá ele controla exatamente todas as coisas. Amém? Então vamos nós. Vamos dar seguimento aqui. Eu ainda estou em Hebreus 1, tá? E vou ler do 1 até o versículo 5, paulatinamente, tranquilamente, para a gente acompanhar a leitura. E agora eu estou no versículo 4. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, você é meu filho. Então avalie isso aqui, tá? Jesus, como filho de Deus, tem prerrogativas extraordinárias, tá? Porque, além dele ser Deus, ele tem a prerrogativa de Deus, ele tem a prerrogativa de filho de Deus, ele é o príncipe, tá? Principado traz a ideia de governo regional, tá bom? Principado fala de governo regional, tá? Só que o principado de Cristo está acima de todas as coisas. Isaías vai falar que o principado estava sobre os seus ombros. Todo o principado. Então ele é o príncipe dos príncipes. Ele governa sobre todas as coisas. E eu queria falar sobre exatamente esse aspecto aqui, tá? Do principado sobre Cristo. Ele é governo sobre o presidente do Brasil, sobre os governadores, sobre os senadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores, sobre os presidentes dos demais países. Ele assume o controle sobre tudo isso. Então tudo segue o curso do que ele determina. Eu preciso entender esse detalhe, tá? Ele está acima dos anjos e todos os anjos. E aí a gente precisa entender, porque o principado de Cristo ele comporta as questões sobrenaturais também. Então nós temos anjos caídos, nós temos demônios, tá? Principados e potestades nas regiões celestiais, que Jesus também governa sobre eles. Jesus está sobre todos eles. Entende? Então, exemplo, o diabo não pode surpreender Deus. O diabo não pode vencer a Jesus Cristo. O diabo e os seus não pode influenciar o mundo de uma forma a neutralizar a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Isso não é possível. Amém? Jesus está sobre todos eles. Jesus está sobre o mundo espiritual, o governo sobrenatural e o governo natural. Eu preciso entender esse detalhe. Continuando o versículo, tá? Versículo 5, hoje eu me tornei o seu pai, e também não disse a respeito de nenhum anjo, eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Versículo 6, porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem.
Tá? Então, ou seja, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que todos os seres humanos, do que todo o governo humano. Jesus supera tudo isso, ele está acima de toda essa cadeia de governo. Você precisa entender isso. Então, por exemplo, deixa eu abrir os teus olhos, nós não militamos pronunciando em qualquer meio de comunicação a nossa insatisfação mediante o governo. Nós militamos declarando a palavra, subjugando-os, submetendo-os à palavra. Então você que é um servo de Deus, quer trabalhar o seu comentário em relação à sua insatisfação, maravilha, nós somos cidadãos. Eu não estou negando essa realidade. Nós somos cidadãos. Eu sou cidadão de Friburgo, moro em Friburgo, insatisfeito com um monte de coisa a nível de governo, mas a minha insatisfação ela precisa ser expressa através da palavra ou com a autoridade da palavra. Eu preciso trabalhar a palavra. Não adianta eu tomar uma postura simples, tá? Única de cidadão. Antes de ser de cidadão friburguense, hoje nasci em Petrópolis, sou petropolitano com muito orgulho, mas vivo, resido em Friburgo há muitos anos, eu sou cidadão do céu. Então eu tenho que defender, não defender, mas eu tenho que propagar o céu. Tá? O céu também não precisa de defesa, mas eu tenho que propagar o céu. Então a minha insatisfação e a maneira mais eficiente que eu tenho para lidar em tudo isso que está acontecendo é trabalhar a palavra. Então quando eu declaro através da palavra, quando eu pronuncio a palavra, quando eu anuncio a palavra, eu estou colocando todo o mundo, porque eu sou embaixador do céu, você também é, nós somos embaixadores do céu, filhos de Deus, então nós somos filhos de rei é príncipe, nós temos autoridade, e se nós compreendermos a realidade da autoridade, porque Jesus declarou isso, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, essa autoridade está sobre nós. Então quando eu declaro uma palavra pautado na Bíblia, na direção de Deus, eu estou subjugando, colocando toda a autoridade, vereador, prefeito, senador, governador, deputado, todo mundo aí, debaixo da autoridade da palavra. Então eu vou ser mais eficiente. Essa é a supremacia ou superioridade de Cristo. Cristo está acima de tudo isso, só que os agentes que ele escolheu para trabalhar e anunciar a sua superioridade é a igreja. Somos nós. Então nós precisamos fazer isso com sabedoria. Não é verdade? Uma Bárbara colocou ali agora há pouco, precisamos pedir a Deus para que nos dê sabedoria. Então esse é o processo para nós trabalharmos a superioridade de Cristo sobre a nossa nação, sobre qualquer adversidade que vem sobre a nossa vida. Essa é a realidade. Então, quando eu trabalho isso, a coisa flui e Deus vai operar um milagre, tá? Estamos aí, a irmã Carla Virgínia está dizendo, estamos orando pela nação. Maravilha, estamos exercendo a nossa autoridade e trabalhando a autoridade de Deus sobre a nação como um todo. Isso é mostrar a superioridade de Cristo, entende? Então não defenda, Cristo não precisa de defesa, ele precisa que os seus agentes, a igreja, desempenhem o seu papel. Outro fator interessante, eu quero pegar carona no que a irmã Carla acabou de dizer ali e falar para vocês, irmãos, avalie comigo. Claro, tá? Agora é hora de orarmos por um direcionamento. E o direcionamento é a repreensão desse coronavírus. O direcionamento é a submissão das pessoas à autoridade de Jesus, dos governantes. Né? O equilíbrio, porque na verdade não está havendo equilíbrio. As pessoas, pelo menos no Brasil, estão aproveitando uma fragilidade nacional ou mundial por causa desse vírus, e no Brasil está se desencadeando uma peleja, uma demanda política. Então nós precisamos orar por duas razões a priori, tá? Que é a nação como um todo, para que ela não seja assolada por esse vírus, e o equilíbrio político, tá? Ponto. Por isso estamos jejuando, por isso estamos orando e mostrando assim a supremacia de Cristo. Estamos trabalhando claramente em prol disso. Eu queria até falar com você. Às vezes a gente faz uns comentários, uns negócios. Eu estou vendo algumas pessoas, por exemplo, que são assim conhecedores da palavra. A gente conhece um pouquinho, mas essa não é a hora da gente mostrar teologia. É hora da gente trabalhar a realidade do que está acontecendo. Então não se preocupa com teologia, com termos bíblicos, porque não é essa a política minha, pelo menos. Então o que acontece dentro disso?
quando eu exerço aquilo pelo qual fui chamado para fazer como embaixador do céu, representar o céu, eu preciso representá-lo com sabedoria, com inteligência, com capacidade, com a autoridade que eu tenho. Tá? Então, como cidadão do céu, eu vou agir, orando, jejuando, pelejando, como cidadão humanamente falando, terreno, como cidadão politicamente falando, juridicamente falando, tá? Eu posso e devo sim me posicionar. Eu não estou dizendo que não pode, eu devo me posicionar, mas o meu posicionamento tem que trazer um peso espiritual. O meu posicionamento tem que trazer um peso da palavra de Deus. O meu posicionamento tem que trazer um peso da autoridade de Deus sobre a minha vida como embaixador. Tá? Então, vigie, preste atenção no que você está dizendo, preste atenção no teu raciocínio, pense para falar, porque Cristo é superior, e não perca o teu tempo se envolvendo e expondo opiniões que não vão trazer peso da autoridade de quem você é, porque senão você está abrindo mão da autoridade que Deus outorgou sobre a sua vida como igreja. E agora eu vou... Desculpa, tá caindo a internet, tá meio complicado aí, mas vamos nós. O que nós declaramos, o que nós anunciamos, o que nós pregamos é a superioridade de Cristo, tá? Então vamos lá. Cristo também superior aos pais, tá? Aos pais, aos patriarcas. E os pais estabelecem regras, fórmulas, mas quanto mais fórmulas, menos de Deus, menos liberdade. Quanto mais regras, menos liberdade. Eu sempre falo isso. Moisés conduz o povo no deserto, mas não entra, por exemplo, a terra prometida. Então Cristo ele é superior aos pais, aos patriarcas. Entende? Moisés, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, Cristo é superior. A irmã Carla está pedindo oração para o presidente. Estamos aí, todo mundo envolvido nisso, né? Orando pelos governantes. Então, eu preciso avaliar isso. Tá? Jesus, por exemplo, em João 14 diz que ia nos preparar lugar. Tá? E Jesus está à destra de Deus nos preparando lugar. Enquanto que Moisés conduz o povo à terra prometida e não pode entrar nela. Foi-lhe tolhido entrar na terra prometida, tá? Os pais da igreja estabeleceram regras. Os pais, os patriarcas do povo de Israel estabeleceram suas regras, estabeleceram princípios e cada um tem a sua importância. Eles foram importantes, eles tiveram o seu peso. Claro, o que seria de nós, não é? Abraão, por exemplo, considerado nosso pai na fé. Ele foi quem traduziu essa realidade para nós. Os patriarcas, de um modo geral, eles vieram anunciando ao povo, estabelecendo. Há momentos que as regras precisavam ser estabelecidas, mas hoje a gente vive o período da graça e Cristo é superior a eles. Eu queria continuar ainda dentro de Hebreus, agora capítulo 3, versículo 1, que diz assim: meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Então avalie isso, irmão. Vamos pegar o exemplo de Moisés como patriarca. A Bíblia diz que os anjos vieram pelejar pelo corpo dele. Se não fosse tomado o corpo de Moisés, a idolatria seria um negócio absurdo em relação a ele. A lei de Moisés é um negócio gritante, até mesmo dentro dos cristãos, nos dias de hoje, mesmo no período da graça, porque vão trabalhando um legalismo, e legalismo provém de lei, não é verdade? Muito grande, uma religiosidade muito grande. A religiosidade, muitas das vezes, ela está apegada atrelada, entranhada ao legalismo, porque Moisés estabeleceu a lei, porque Moisés estabeleceu uma série de situações, tá? Como patriarca, mas Jesus é maior do que ele. É Jesus quem rege, quem dirige a casa, e a casa somos nós. É Jesus quem morreu por nós, e eu queria que você compreendesse isso. Jesus, ele promete para nós um lugar no céu, uma morada no céu, e ele já está lá preparando para nós o lugar. Então é garantia certa
certa de que o Senhor tem para nós um lugar no céu. Moisés, se você parar para pensar, em muitos momentos da sua vida, havia como patriarca, como pai da nação naquele momento, uma liberdade, uma condição clara de intimidade dele com Deus. Em determinado momento, o povo, atemorizado, amedrontado, com medo de morrer, pediu para que só Moisés falasse com Deus, porque fora lhe dado a oportunidade de falar com Deus, e eles entenderam o tamanho da glória de Deus e que eles não suportariam isso. Moisés era quem subia no monte, e o monte fumegava e Deus falava com ele. Moisés foi quem desce do monte com seu rosto reluzente, e na verdade há uma questão aí, porque quando a glória vai apagando, Moisés cobre o rosto para que ninguém pudesse contemplar e ver que aquele brilho estava apagando. Moisés era quem governava sobre o povo, mas Moisés não entra na terra prometida por algumas razões. Moisés, ele se irrita, ele acaba desobedecendo a Deus em detalhes mínimos. De quando Deus diz para ele falar a rocha, ele fere a rocha, e isso lhe custou caro. Por conta dessa situação e de algumas outras, Moisés não entra na terra prometida. Jesus já está lá. Os profetas anunciaram os pensamentos de Deus, mas nunca foram chamados por Deus de amigos. Moisés sim, não é verdade? Moisés, ele é defendido por Deus, Deus o defende. Quando Arão e Miriam resolvem murmurar contra Moisés, Deus coloca os três dentro da tenda e começa a falar, e Deus diz, olha, os profetas, se é que tem em Israel, eu falaria com eles em pensamento. Agora com Moisés não, eu falo boca a boca. O negócio é diferente, mas Jesus é maior. Jesus é maior do que os pais da nação de Israel. Jesus é maior do que os pais da igreja, que estabeleceram convicções, pensamentos, princípios, são importantes. Jesus é maior do que os pastores. Jesus é maior do que todos nós. Jesus é superior a todos nós. Amém? Eu preciso entender isso com muita clareza. O Filho, Jesus, é maior do que o sacerdote. Nosso Deus. E eu quero que você compreenda isso. Esse é o momento de falarmos de coisas que são cruciais para nós, importantes para nós, e que vão trazer esse entendimento. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está voltando. Eu não posso garantir para você o tempo, ninguém pode dizer, mas está aí as portas. Depois do que estamos passando, a igreja não deveria continuar a mesma. Pessoas estão sendo despertadas para orar, pessoas estão sendo despertadas para maior tempo a leitura da Bíblia, pessoas estão tendo experiências grandes de provar sua fé, de provar, viver da fé, de estabelecer obra de fé. Pessoas estão vivendo a oportunidade de ter um grande avivamento, porque hoje em dia, hoje por exemplo, especialmente hoje, tem gente jejuando que não jejuava, tem gente lendo que não lia, tem gente buscando que não buscava, tem gente aceitando a Jesus depois de muito tempo distante, não é? Esse vírus, ele trouxe essa condição, trouxe algumas coisas positivas. A família está pelo menos dentro de casa. Eu não posso dizer que todos estão unidos, porque união é uma coisa diferente de estar no mesmo lugar, né? Tem muita gente que está no mesmo lugar e não está unido, mas a família está tendo a oportunidade de se unir, porque está dentro de casa. As pessoas estão tendo a oportunidade de administrar o seu tempo, porque estavam dizendo estar sem tempo, e agora tem tempo, não é verdade? Então as coisas estão se transformando, estão se modificando, e a gente está tendo grandes oportunidades a nível de uma busca por uma seriedade em relação à palavra. Pessoas que na verdade tendo a oportunidade de estar à igreja e que na verdade abriram mão dessa oportunidade, negaram essa oportunidade, e agora os templos de porta fechada, não é? E tantas pessoas com certeza querendo ir à igreja, pessoas se convertendo através de lives como essa. Se você está no alcance da minha imagem aí, do que está chegando para você e não conhece Jesus, quer aceitar Jesus, dá um sinal, comenta aí, fala aí, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar a minha vida, e a gente vai estar orando por você no final. Então é muito importante olhar esse detalhe. A visão está sendo transformada, o nosso entendimento está sendo transformado, a nossa mente está ampliando. E deixa eu te falar um pouco sobre maturidade. Maturidade, na verdade, quando eu alcanço maturidade em um determinado período, etapa da minha vida, eu estou me preparando, ou eu estou preparado para enfrentar coisas maiores. Então a igreja está passando por um período, a humanidade está passando por um período de desenvolvimento de uma maturidade, né, baseado no que estamos vivendo. E aí, irmãos, a igreja
cheia de sacerdotes, vamos falar assim, né? O sumo sacerdote é Cristo, vem traduzindo aí os pensamentos de Deus, vem conduzindo o povo a Deus. O trabalho do sacerdote, desculpa, é exatamente esse, conduzir o povo a Deus. Cristo é maior, e eu vou mostrar para você agora. Sacerdote, com obrigação de conduzir o povo a Deus, espiar os pecados do povo através dos sacrifícios, tirar, limpar, né, apagar ou cobrir os pecados do povo, isso no Antigo Testamento, representar a santidade de Deus, né, mas eles eram falhos, então eles tinham que conduzir o povo a Deus, espiar o pecado do povo através dos sacrifícios e representar a santidade de Deus, só que eles eram falhos para isso. O princípio de autoridade está em Cristo, toda autoridade, por isso ele é superior também ao sacerdote. Eu já mencionei em alguns momentos aqui que o sacerdote, quando uma vez por ano ele ia espiar o pecado do povo, ele entrava no templo ou na tenda, tá? Ele tinha que espiar os seus próprios pecados, então ele passava por um período de purificação própria, e era amarrado uma corda à sua cintura, e ele entrava na tenda ou no templo, e se de repente a purificação, ele fosse achado impuro, descia fogo do céu, ele era consumido, então tinham que puxá-lo por uma corda. Jesus entrou no templo e está lá até hoje, vivo, intercedendo por nós, então ele é superior ao sacerdote. Princípio de autoridade, o sumo sacerdote, Cristo, exatamente por isso. Cristo não tinha pecado, então não precisava purificar-se. Ele não precisava de purificação própria, porque ele não tinha pecado como os sacerdotes. Foi o próprio sacrifício, tá? Ele foi o próprio sacrifício. Ele não tinha pecado e foi ele o próprio sacrifício. Ele não sacrificou um animal. Ele se sacrificou, ele foi o próprio sacrifício, perfeito, puro, sem mácula, sem mancha, sem pecado, tá? Entrou no templo para nunca mais sair e está à destra de Deus. Então avalie isso comigo. Enquanto os sacerdotes da época entravam no templo uma vez no ano, Jesus entrou para nunca mais sair. Enquanto nós, como líderes da igreja, sacerdotes, nos dias de hoje, dentro da nossa casa, na igreja, no templo, tá? A gente entra e sai ali, a gente precisa também espiar pelos nossos próprios pecados, somos falhos, dependentes, carentes, tá? Cristo não, Cristo soberano. Se você está compreendendo, dá o joinha aí, só para eu entender. Está assimilando a ideia? Está entendendo isso aí? Jesus não precisa de defesa, ele é quem nos defende, ele é superior a toda essa realidade. E agora eu queria trocar um pouco o texto e pegar com você Colossenses 1,16, que diz: pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Versículo 17 agora de Colossenses 1. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É ele que dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Versículo 20. Portanto, por meio do filho, Deus revelou, ou melhor, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então avalie isso comigo aí, tá? Essa paz, essa organização aqui, não é no contexto horizontal, plano que nós estamos vivendo. É no contexto vertical, tá? Relacionamento com Deus. Então o que for estabelecido aqui é relacionamento com Deus, irmão. Na terra aqui o negócio continua do mesmo jeito, porque o homem continua pecando, os líderes continuam distantes, embora foram criados. E se você parar para pensar, Deus criou governos, estabeleceu autoridade, não as pessoas que estão investidas dessa autoridade, que estão no campo do governo. Então avalie comigo. O texto está retratando que é uma organização, porque Deus levou o universo para ele, retornou a ele.
tá? O mundo, e aí vamos falar do mundo ecumênen, o mundo das pessoas, os seres humanos têm a oportunidade de se voltar a Deus. E estamos de novo ligados a Deus. Esse é o ponto principal. Então há um perfeito, ou um pacífico, ou um livre relacionamento entre Deus e o homem. Pacificação, harmonia, interação, sensibilidade a nível de relacionamento com Deus, com o homem. Então o processo dessa organização é vertical, tá? Diz respeito a Deus, não no campo e no plano horizontal. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente está dizendo, por exemplo, não, coronavírus, Deus que permitiu, isso é vontade de Deus para poder vingar, porque o povo está escarnecendo, o povo está terrível, Sodoma e Gomorra, irmão, Bíblia, pelo amor de Deus, Sodoma e Gomorra, Antigo Testamento, o que está acontecendo hoje está atingindo a humanidade como um todo. Sodoma e Gomorra foram 2 cidades. É verdade que pela iniquidade, pelo que estava acontecendo, mas aí vamos pegar então o dilúvio. Pela iniquidade, o que estava acontecendo, Deus eliminou a terra. Naquela época, sobrou Noé, nós já falamos disso há tempos atrás, não é? Agora Sodoma e Gomorra foi uma condição ali, uma situação, Antigo Testamento, período da lei, estamos vivendo o período da graça. Jesus já morreu e ele morreu pelo pecador, ele não morreu pelo santo, pelo justo. Ele morreu pelo pecador. Então entenda, Deus não está castigando a terra. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, o prazer na morte do justo. Então entenda isso, o coronavírus e muitas outras situações que já aconteceram a partir do momento do estabelecimento da igreja em Cristo Jesus, desde quando Jesus morreu na cruz, diz respeito à atitude humana. Por que está acontecendo isso? Por causa de uma atitude humana, por causa do homem, por causa da obstinação do coração do homem. Isso é consequência de uma atitude humana, não consequência de um ato de Deus. Deus não está estabelecendo e não está matando ninguém hoje. Ele quer salvar as pessoas e por isso ele plantou a igreja. Então, se você é igreja, para de falar besteira. Para de falar o que você não sabe. Fala a verdade. Nós fomos estabelecidos não para anunciar juízo. Nós fomos estabelecidos como igreja para pregar o amor de Cristo. A justiça, sim, amor e justiça, mas não juízo. Juízo é condenatório e a igreja não veio para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para morrer por ele. Então a diferença está nisso aí. Nós precisamos entender isso aqui. Hebreus capítulo 4, quero ler, diz para você. E eu ia estar lendo bastante. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora, deixa eu tomar um copo d'água aqui, o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então pare e pensa. Se você está me compreendendo, dá um joinha aí. Curte esse negócio, só para eu entender, tá? Que a visão, o pensamento está sendo assimilado por você. Vamos lá, olha bem. Misericórdia. A gente uma hora como igreja prega misericórdia e a outra hora quer aplicar juízo. Juízo é condenação, irmão. Não é o nosso papel, tá? O fato de Cristo estar à destra, à direita de Deus, intercedendo por nós, já declara, já deixa isso claro para nós. Se há intercessão, significa que há oscilação no nosso comportamento. Entende? Agora, eu preciso que você compreenda uma coisa. Quando a gente lida com quem tem conhecimento da palavra, não é? E a Bíblia vai dizer que o juízo para os da casa é maior.
Então eu preciso avaliar isso aí. O juízo da casa maior? Beleza. Então avalia comigo. Tá? Quem está sem Cristo, quem não vive em Cristo, não tem entendimento da verdade. Se essa pessoa não tem o entendimento da verdade, por que ela tem que ser condenada? Ela precisa ser despertada. Ela precisa adquirir esse conhecimento. Ela precisa assimilar o conhecimento do qual o Senhor está determinando para a vida dela. E quando ela assimilar esse conhecimento, porque eu e você estávamos na mesma condição, na mesma situação. Nós estávamos errantes, vivíamos distante, mas o que acontece é que muitos crentes acham que a graça, que o favor imerecido, que o amor de Deus é só para eles. Porque estão na igreja, estão ali sendo alimentados, buscam fazer a vontade de Deus, e os outros, paciência, né? E não é assim. A verdade não é essa, tá? A verdade não é essa. A clareza do que Deus propõe para nós não é isso, tá? Então eu preciso entender, eu estou em Cristo, você está em Cristo, nós somos a igreja, nós somos servos de Deus, maravilha, coisa boa para nós, mas não é? O Senhor está também nos julgando, o Senhor está também trabalhando em relação a nós. E aí é que a gente precisa ter o pleno conhecimento da verdade, para nos enquadrarmos dentro daquilo que a Bíblia prega e declara ao nosso coração. Amém? Então, dentro desse entendimento, dentro desse posicionamento, eu preciso anunciar o amor de Cristo. Tá? Pessoas estão morrendo, pessoas estão perecendo, pessoas estão se perdendo por causa do pecado, sim, entende? Mas Deus tem misericórdia deles. Deus está tendo misericórdia deles. Deus quer ter misericórdia deles, assim como tem de nós, tá? Era o nosso papel de pregar a palavra. O mundo está do jeito que está porque a igreja não se posiciona na forma e na intensidade com que deveria se posicionar. Então esse é o processo para nós, tá? Eu, como disse, iria terminar um pouquinho mais cedo. E eu não vou me deter mais nisso, vamos parar por aqui. Tem ainda mais um aspecto para falar, o filho maior do que a lei, mas eu não vou me prender nisso aqui agora não, tá? Porque senão a gente vai passar o horário e vai ficar um negócio muito cansativo para você. Eu espero que você tenha compreendido a palavra, espero que você tenha assimilado a palavra. Se você me permitir, eu quero só fazer a leitura para você. Hebreus 8, mas eu não vou comentar, eu só vou ler. Onde declara que Cristo, que Jesus é maior do que a lei. Tá? A lei, na verdade, ela nunca tirou pecado, ela não veio para tirar pecado. A lei, em tese, ela define a mente, nos impedindo de pensar, pois ela acaba atrofiando a nossa mente, o nosso entendimento. A lei estava enferma, tá? Pois ela nos faz ter um princípio legalista e religioso, tá? Onde a gente vai estabelecendo regras, determinações, classificando quem pode, quem não pode estar em Cristo. Esse é um problema, a igreja não deveria trabalhar assim, entende? Então deixa eu ler o texto para você, Hebreus 8:1, que diz: a coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos, ou o sacerdócio que temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ovelhas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia, uma sombra do que está no céu. Foi assim que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor,
porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: é chegado o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então entenda isso, compreenda isso. Esse é o período que nós estamos vivendo. A nova aliança que é estabelecida no sangue de Jesus para com a nossa vida. Essa é a nova aliança, é um novo momento. Deus estabeleceu isso para com o seu povo. Preste atenção, Deus se irou com o seu povo, não com o mundo, tá? Que não o conhece. Entende? Então, a compreensão disso, o entendimento disso diz respeito à necessidade de estarmos em Deus, de entendermos a palavra, de vivermos a palavra, de acompanharmos a palavra, tá? Jesus é maior que tudo por seu amor com que nos amou. O amor liberta, o amor nos iguala, o amor nos constrange, o amor nos dá forças para sacrificar, o amor nos ensina a nos humilharmos, assim como Jesus se humilhou. Então viva o amor, pregue justiça. E justiça é a equiparação, tá? É declarar a realidade de quem Deus é. Entende? E a justiça de Deus vai nos conduzir ao amor, que leva à morte. E a morte de cruz. Jesus já passou por ela. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus ministre graça, paz ao seu coração. Nós vamos orar agora, declarar o agir de Deus. Muito obrigado por você que se manteve aí firme até esse momento, que realmente a palavra de Deus tenha gerado entendimento ao teu coração. Tá? Nós vamos postar mais à frente esse vídeo também no YouTube. Temos uma página, se você seguir a nossa página no Facebook, o Instagram, você vai, ali está o link, está tudo direitinho, e é muito importante você compartilhar isso, passar isso à frente, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu quero orar agora nesse momento. Feche seus olhos comigo, se você pode, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos, e como fora pedido aqui, oramos pelo nosso presidente, oramos pelos nossos governantes, oramos, ó Deus, pela nossa nação, oramos, ó Deus querido, pela população, oramos pela humanidade, clamamos, ó Deus querido, para que Tu possas ouvir a nossa voz. Eu acho que nunca houve, eu não tenho certeza plena, mas eu acho que nunca houve uma convocação a jejuar em prol de maior aproximação contigo, mas em prol também de uma dificuldade, uma nação, ou pelo menos a nível de Brasil. Eu entendo que nunca houve uma convocação como agora está acontecendo, e talvez por essa razão o Senhor plantou esse presidente na posição que está, porque talvez nenhum outro iria entender, assimilar e aceitar essa ideia. Então, em nome de Jesus, nós clamamos pela vida dele, nós clamamos, Senhor, também, obviamente, pelos opositores, para que eles tenham uma mente aclarada, esclarecida, para que a sua ira seja aplacada, para que eles venham entender e compreender que o Senhor é quem governa a nossa nação, o Senhor é quem está sobre a nossa nação, sobre a nossa vida. Mas eu clamo também pela igreja, eu clamo pelo teu povo na face da terra. Eu não quero simplesmente limitar essa oração
a nossa nação, mas sobre todo o globo terrestre. Eu clamo pelo teu povo, eu clamo por todo aquele que invoca o teu nome, eu clamo por todo aquele que busca ser fiel ao teu nome, que haja despertamento, que haja entendimento, que haja conhecimento da verdade, que haja posicionamento claro diante de ti, Senhor, que a igreja possa desempenhar o seu papel. Agora, Deus, é hora de nós exercitarmos a nossa fé como igreja, é hora de nós mostrarmos a obra da nossa fé como igreja, e é hora, Senhor, por isso nós clamamos para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor toque na nação, para que o Senhor toque em todos os aspectos dos quais a nossa nação precisa. Nós estamos vendo, Senhor, grandes mortandades em países, ó Deus querido, com melhor condição do que o Brasil, mas países, ó Deus querido, que têm por maioria ateu, pessoas que não creem em Ti, pessoas que não confiam em Ti, que têm por maioria pessoas, ó Deus querido, que não têm o entendimento da palavra. Nós estamos aqui, como eu tenho dito, nós somos considerados um país cristão, ó Pai querido, então nós unimos e declaramos a nossa fé em Ti, Senhor. Provavelmente pode estar acontecendo num momento como esse, que pessoas de religiões diferentes, com pensamentos diferentes, estão agora, Senhor, ligados em Ti, Senhor, e isso é algo extraordinário. Eu não quero, Senhor, discutir religião, até porque eu estou orando a Ti, eu estou falando contigo, e eu sei que o Senhor tem o entendimento pleno de todas as coisas. O que eu quero te dizer é que a Tua igreja está na terra, a Tua igreja está orando, a Tua igreja está clamando, a Tua igreja está jejuando, a Tua igreja está agora e conseguiu alcançar, ó Deus querido, através do presidente dessa nação, uma convocação, Deus, para um jejum a Ti. E eu me lembro de Nínive, Senhor, quando o rei determinou isso, Deus, e a nação foi poupada, Senhor, do castigo que viria sobre eles. Lógico, lá no Antigo Testamento estamos vivendo um outro período, mas eu estou me lembrando tão simplesmente de um jejum coletivo que for estabelecida por um líder de uma nação, e é o que está acontecendo agora. E eu quero declarar e clamar o Teu dirigir sobre as nossas vidas. Eu quero também clamar pela vida do pastor, o qual eu não quero mencionar o nome, Senhor, mas muitos provavelmente, mas esse Deus que eu ouvi dele, Senhor, ter enviado uma carta ao presidente, ter partido dele a iniciativa de estarmos jejuando, de gerar essa convocação. Cuida da igreja, cuida dele, assim como os demais, Senhor, pastores que estão empenhados, que estão lutando, que estão pelejando, que estão orando, e muito provavelmente por causa dessa oração, o Senhor está tocando em pessoas. Então, pautado na minha fé, eu quero crer e declarar que esse vírus ele vai cair por terra. Eu quero crer e declarar que o que a medicina, o que os ministros estão dizendo, estão esperando a nível de uma grande mortandade na nossa nação, não vai acontecer. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a nossa nação. Eu quero declarar, Senhor, que esse colapso financeiro não vai acontecer, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, porque a Tua igreja está orando, a Tua igreja está jejuando. Eu quero declarar, ó Deus querido, que a nossa vida voltará à normalidade, porque o Senhor é fiel, e a Tua palavra diz que tudo que pedirmos, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Eu não sei qual é o Teu propósito, eu não sei aonde o Senhor quer nos levar, aonde, de que forma o Senhor quer nos conduzir para esse despertamento, mas eu quero crer e Te pedir para que o Senhor possa gerar na igreja aquilo, o pensamento, o entendimento, Senhor, a compreensão, a sensibilidade, Deus querido, e o avivamento necessário. Se por isso veio toda essa situação, que o Senhor complete a Sua obra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Toma a vida de cada um que está aqui junto comigo nessa live, dos que passaram por aqui, dos que vão ser alcançados por essa palavra. Toma, Senhor, nas Tuas mãos e cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus esteja agindo. Eu quero também te convidar para logo mais às 19 horas, a nossa live do culto. Exatamente 19 horas, da igreja. Estaremos cultuando, adorando o nome do Senhor e também trazendo uma palavra bem específica. Vamos falar um pouco sobre arrebatamento da igreja, sobre os últimos tempos, sobre o que está
para acontecer às portas, não de uma forma profética, tá? Mas a nível do que a Bíblia já tem esclarecido para nós, a nível dos acontecimentos que são reais. Eu quero entender, eu entendo na verdade que Jesus está voltando, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que a mão do Senhor seja sobre a sua casa, a sua vida. Você tem um dia abençoado, que Deus te fortaleça. Vamos manter firme, não quebra o teu jejum não, vamos manter isso aí para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.